Quando a gente pensa na Tailândia, o que vem à cabeça? Praias paradisíacas, templos incríveis, né? Mas por trás desse cartão postal, existe uma realidade bem mais complexa e até dura para milhões de trabalhadores. Hoje a gente vai mergulhar nos dados que mostram essa luta diária por direitos básicos. Uma luta que muitas vezes fica invisível para quem está só de passagem. E esse desafio todo, essa parte da história que ninguém vê, começa de um jeito chocante, muito, muito cedo. Para a gente entender a fragilidade da força de trabalho por lá, a gente precisa olhar para uma das suas facetas mais sombrias, que é o trabalho infantil. Se prepara para esse número porque ele é pesado. Dados do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos mostram uma coisa alarmante. Mais de 1.300.000 crianças, entre 5 e 14 anos, trabalham de alguma forma na Tailândia. Pensa só, é uma população inteira de crianças que teve a infância interrompida. E onde é que essas crianças estão trabalhando? Bom, essa tabela aqui dá um panorama bem claro. Na agricultura, por exemplo, elas estão lá, processando camarão e frutos do mar. Na indústria, fabricando roupas. Nos serviços, muitas vezes nas ruas, vendendo coisas ou até mesmo mendigando. E o pior de tudo, nas situações mais extremas, elas são vítimas de trabalho forçado, principalmente na indústria da pesca. Isso tudo leva a gente para uma pergunta que é, assim, fundamental. Por que tanta gente, adultos e crianças, está tão exposta a esse tipo de exploração? A resposta, no fundo, está na falta de uma ferramenta que é essencial para qualquer proteção. E essa ferramenta é exatamente essa, o direito de se organizar. A chance que os trabalhadores têm de se juntar, de formar sindicatos e de negociar como um grupo, essa é a base para se proteger contra qualquer tipo de abuso. E aí a gente chega no ponto central. Liberdade de associação não é só uma ideia bonita, sabe? É um direito humano fundamental que está protegido em acordos internacionais que a própria Tailândia assinou. É o que permite que as pessoas se unam para ter uma voz coletiva, para exigir condições de trabalho mais justas e seguras. Agora, olha que interessante o que esse slide mostra. É o abismo entre o que foi prometido e o que realmente acontece. A Tailândia se comprometeu com o mundo a adotar as convenções 87 e 98 da Organização Internacional do Trabalho, que são basicamente a espinha dorsal da liberdade sindical. Só que esse compromisso nunca saiu do papel. E essa falta de compromisso na prática se reflete direto na lei. Dá uma olhada em quem fica de fora. Trabalhadores migrantes, que são milhões, funcionários públicos, trabalhadores rurais e toda a gigantesca economia informal. Se a gente junta todo mundo, é uma parcela enorme da força de trabalho que, por lei, não pode se organizar. O resultado dessa exclusão toda, dessa falta de proteção legal, é um ambiente que os especialistas descrevem de uma forma bem específica e bem preocupante. E quem faz essa avaliação é a Cívicos. Para quem não conhece, é uma aliança global que monitora as liberdades civis em quase 200 países. Eles são tipo uma referência mundial para analisar o espaço que a sociedade civil tem para atuar. E a classificação oficial da Cívicos para o espaço cívico na Tailândia é essa aí, reprimido. O que isso quer dizer na prática? Que o Estado restringe de forma severa as liberdades de associação, de reunião pacífica, de expressão. Isso cria um clima de medo e de intimidação para qualquer ativista ou organizador. E essa repressão cria uma situação que é um verdadeiro paradoxo para os trabalhadores. Para formar um sindicato, você precisa registrar os nomes dos fundadores. Só que as autoridades, para checar se as pessoas realmente trabalham ali, muitas vezes avisam o empregador. Qual o resultado? A empresa fica sabendo quem são os cabeças do movimento antes mesmo que o sindicato exista legalmente para proteger alguém. É um beco sem saída. E, diante de um risco desses, o que acontece com quem, mesmo assim, decide ir em frente e lutar por seus direitos? Pois é, o preço a se pagar pode ser muito, muito alto. Se a gente olhar o que está escrito na lei, no papel, parece que existe uma proteção. A lei proíbe, de forma bem clara, que um patrão demita alguém por envolvimento com atividades sindicais. Mas aqui está a grande brecha. Essa proteção só passa a valer depois que o sindicato já foi registrado oficialmente. Durante todo o processo de criação, os trabalhadores estão totalmente por conta própria, sem proteção nenhuma. Essa citação do relatório das Cívicas resume a situação de forma perfeita. Os empregadores usam essa janela de tempo para demitir os líderes de forma totalmente legal, cortando o mal pela raiz antes que o movimento ganhe força. E a retaliação não para na demissão, não. Os patrões usam o sistema judicial contra os trabalhadores, abrindo processos de difamação criminal. As forças de segurança fazem vigilância, visita surpresa para intimidar.
E na internet rolam campanhas para destruir a reputação dos ativistas, chamando eles de traidores. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, olha esse caso aqui. Depois de um acidente de trem, os líderes do sindicato da ferrovia fizeram uma campanha pedindo mais segurança. A consequência? 13 deles foram demitidos, e 7 líderes foram condenados a pagar uma multa que, com juros, chegou a quase $730 mil. É uma dívida impagável, feita para esmagar o movimento. Bom, apesar desse cenário todo que é bem desolador, existem saídas. Especialistas e organizações internacionais já traçaram um mapa bem claro do que precisa ser feito para mudar essa situação. E as recomendações são muito diretas. Primeiro, revisar as leis para incluir todo mundo, principalmente os trabalhadores migrantes. Segundo, finalmente ratificar aquelas convenções da OIT. Terceiro, fortalecer a proteção contra a demissão durante a criação de um sindicato. E um ponto crucial, acabar com o crime de difamação, para que ele não seja mais usado como uma arma contra quem se manifesta. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Essa análise toda das leis na Tailândia mostra que, embora a gente reconheça os direitos trabalhistas como direitos humanos, para protegê-los de verdade, não basta ter palavras bonitas no papel. É preciso vontade política, leis que funcionem na prática e, acima de tudo, um espaço seguro para que a voz de quem trabalha possa, finalmente, ser ouvida.